Bora lá? Bora. Eu sou o César Ferreira. Eu sou a Andréa Matos e esse é mais um episódio do Imigrantes no Canadá. É isso aí. Hoje estamos aqui com uma pessoa... antes disso, antes de eu falar quem tá aqui, tem que falar pro pessoal se inscrever, que ninguém tá se inscrevendo, né? É verdade, um monte de É a gente mesma coisa, assiste. sempre eu falo, mas não adianta. Ninguém se inscreve. Então não se inscreve nada também. Ou o pessoal não tá curtindo, né? Porque também não... O pessoal se inscreve, não se inscreve. Como é que assiste, não se inscreve, não dá like. Poxa, gente. Então não vamos Ajuda falar a mais. gente, Eu vou senão parar não de falar, chega. que às vezes não é essa a acho estratégia. que é chato, né? Falar isso. Então tá bom. Então vamos lá? Quem tá Vamos. aqui hoje? Hoje é o Renato. Qual é o sobrenome do Renato? Eu esqueci. Alves. Renato Alves. Bem-vindo, Renato. Renato. Obrigado aí pela Boa noite. participação. Obrigado, prazer estar aqui. Ter aceitado o convite. Sim. E a plateia hoje tá especial, porque o Pixel Sim. recebeu dois amiguinhos, Tem. o Balu e a Tem o Maia. Balu, a Maia, e ele tá aqui fazendo barulho aqui embaixo. Mas deixa, depois a Vai gente ser uma mostra. festa hoje. Então conta pra gente, Renato. Vamos começar já falando sobre essa ideia de Canadá, como é que ela surgiu. Então, para mim, eu nunca tive essa pretensão de vir aqui morar no Canadá, né? Eu tive, assim, uma sorte que pude escolher um lugar para ir do Brasil para fora. Então, no começo, eu escolhi o primeiro lugar para ir, foi Londres. Então, tenho dois outros irmãos, eles escolheram vir aqui para o Canadá, para Toronto. Mas como assim vocês escolheram? Assim, minha mãe, ela deixou a gente fazer um intercâmbio fora de alguns entendi. meses. E eles fizeram aqui no Canadá. Eu falei, não vou aí, é muito frio, nunca tinha ouvido falar desse lugar. Escolheu bem. Falou, vamos para um lugar. Aí vamos pra lá. E foi possível de ir pra lá, curti bastante, mas depois voltei pro Brasil. Você foi pra Londres. Você tinha quantos anos? Eu tinha por volta dos 20 anos, 21 anos, por aí. Sim. Tá. Então, foi muito bom a experiência, Bacana. né? Bem legal. E mais essa coisa do Canadá, era só um lugar que meus irmãos tinham ido e nunca tinha essa ideia de realmente vir aqui, vir morar, talvez para visitar, mas nada mais do que Não isso. pensava nisso. E vocês trocavam assim informações? Falar, aqui é mais legal, aqui é mais frio. Mas foi no mesmo período ou não? Eles foram antes, então são diferença de 2 anos cada um, mais ou menos. Tá. Então, era sempre na mesma idade que cada um Que ia. cada um tinha a chance de ir. Isso. Legal. E aí eles passaram frio, Te muito perrengue. assustaram. Aí não. E no Brasil, Tô vocês fora. moravam onde? A gente é de Recife, né? De Recife. Isso. E morava perto da praia, uma coisa, muito calor todo dia. É uma coisa que... Uma Muito troca, porque contraste, tem que pôr na balança. Falar se vale a Exatamente. pena ou não. Mas Londres também não é muito quente, não, né? Não é muito quente. O pessoal fala que é muito clima parecido com São Paulo. E indo para São Paulo agora, há pouco, eu achei bastante parecido, que é um clima muito louco. Tá sol, depois começa dá a pra chover. saber o que vai acontecer. Isso, Sim. exatamente. Um dia tá quente, um dia tá frio. Isso. E daí você foi pra Londres e gostou de lá. Gostei bastante, mas eu tinha aquela coisa de, o lugar que eu quero sempre ficar é no Brasil. Tá. Viajar pelo mundo, conhecer os lugares, expandir a cabeça, mas voltar pro Brasil, que é o Sim. lugar que eu sempre me senti bem. Então, Voltar com a experiência de Londres, com o inglês, tudo, né? Isso, até porque eu acho que viajar, né, praticamente todo mundo que viaja tem essa noção de que realmente abre a cabeça, né, porque sua perspectiva vai para outro lugar, aquelas outra coisas que coisa. você acha que é o seu dia a dia, quando você vai para fora, realmente você faz, isso aqui, nossa. E aí, É diferente, né? E É você se diferente. relaciona com pessoas de muitos lugares do mundo, né? Você vai pra um lugar Isso. como Londres, É muito legal. ou no Canadá também, né? Que tem muito imigrante. Isso. Tem gente de todo lugar, né? E você aprende com as pessoas com outras visões de mundo, né? essa parte foi a que eu gostei bastante lá, porque é uma coisa, a gente fala, o Brasil é multicultural, tem muita gente de vários lugares, mas comparado com lá fora, tem muita gente, assim, brasileiro tem aquela coisa, ele vem de qualquer lugar, mas ele é brasileiro, né? É verdade, é verdade. Fora do Brasil, quando você vai, tem gente de todo lugar do mundo que sente que a cultura dele não é necessariamente daquele lugar, né? Feito aqui, Sim, a gente ainda se sente brasileiro, né? Sim. sim. E a mesma coisa com Londres, você conhece gente de todos os lugares com culturas muito interessantes.
É engraçado que o Canadá acho que até incentiva, assim, essa diferença cultural, né? Porque ele Sim. sabe que enriquece, Exato. não quer perder isso. É. Isso. Eu ia em umas palestras de imigração no começo e falava, como que é, né? Vem gente de todo lugar e vocês não têm uma preocupação assim que a sociedade possa, sei lá, não ser tão certinha no futuro, né? Sim. E aí eles falavam, não tem nada a ver. As pessoas vêm pra cá, levam um tempo pra elas se acostumarem, mas Elas se adaptam, né? todo mundo se É. adapta com o Isso. tempo. E é muito legal que elas mantenham a cultura delas e tal. Eles têm vários programas de incentivo, achei isso legal. Até eu mesmo, que a gente morava em São Paulo, pra dirigir em São Paulo, se você Você assumiu. não é... Sei lá, se você não toma a frente pra entrar em algum lugar, você fica parado, você não É sai outra do lugar, né? personalidade. Isso. Lá você tem que lutar pelo espaço. Exato. E aí quando você chega aqui, não. Então aqui eu dirijo completamente diferente de como eu dirijo. Que é isso? É a Maia. É completamente diferente de como eu dirijo lá no Brasil. Então tem coisas que a gente vai consertando com Pois o é. tempo, né? E E a de gente- você estar numa cultura melhor. Isso, eu acho isso super legal. E aí é aquela coisa que faz você pensar um pouco, porque lá no Brasil você tem aquela coisa, a competitividade é tão grande, a pessoa é sempre aquela agressividade É. no trânsito, por exemplo, toda hora. Quando Sim. você vem para um lugar que você faz, nossa, a pessoa tá me deixando passar. É, você acha até estranho, né? Você fala, não é possível. Na fila do aeroporto já tem essa diferença, né? É Exato, engraçado. exato. O brasileiro, acho que não só o brasileiro, mas alguns países que tiveram que passar por situações difíceis tem sempre assim, eu preciso cuidar de mim porque ninguém vai Você né? tem Isso. que lutar vai pelo me seu, né? proteger, É. Então todo mundo tá assim, querendo cuidar do seu, assim, não tá tão preocupado com o outro. Aqui não, eles têm uma tranquilidade que eles têm essa garantia, acho, É. do governo, não sei, isso reflete nas relações sociais, assim, de uma Isso. certa forma, né? Não, para mim, exatamente voltando para aquela pergunta que você fez do Canadá, aqui de todos os lugares que eu fui, essa cultura de pensar no outro, de respeitar a cultura de cada um, foi uma coisa que eu mais gostei daqui. Porque até em Inglaterra, França, que são países que a gente fala, primeiro mundo, tudo. Aham, não era tanto? Não, assim, eles falam muito mais do que é, né? A gente coloca o Brasil muito mais abaixo do que ele é. Porque tive algumas experiências por lá, pela Europa, que foi, pra mim, um pouco chocante, assim. Ah, É. conta pra Que gente, são como coisas assim? que imaginava que não ia acontecer no Brasil, né? Por exemplo, eu não sei, talvez foi por azar, não sei por quê, né? Mas, por exemplo, na França, em Paris, que é aquela coisa, o glamour, tudo é muito bonito, mas lá foi a primeira vez que eu vivenciei, não sei se racismo, não sei se alguma coisa assim, mas coisas muito intrigantes na minha cabeça, né? Por exemplo, teve pessoas que estavam na rua com a minha mãe na época e a pessoa olhava para minha mãe, no caso, olhava para ela fixamente, via que ela estava vindo, minha mãe estava turistando, né, olhando para o lado, tudo, e de repente ele vai lá e tromba na minha mãe. De propósito, né? De cara. propósito, né? Que não dá pra entender uma coisa dessa assim. De graça, né? Isso. E teve outras coisinhas assim. Lá, por exemplo, no túnel lá de Paris, a gente estava no metrô e o metrô de Paris é bem peculiar também. Quando a gente estava lá nesse metrô, teve um túnelzinho que a gente estava tentando sair, de repente começou a ver as pessoas na frente da gente saindo, começando a tossir. E a gente, como assim? As Não pessoas tava entendendo. tossindo e passava outro e começava a tossir. Quando chegou a vez da gente, a gente começou a ficar sem ar e tava passando lá nesse túnel e a gente começou a pensar, não, vou morrer aqui porque eu tô sem ar e Eita! a gente passando, né? Coisa de 10 segundos, tudo, mas você sem ar, você faz o que tá você dá um acontecendo. desespero, né? Mas Você isso fala, acontece sempre ou foi um acaso? Então, eu só fui descobrir, assim, ter uma ideia do que pode ter acontecido aqui com o pessoal que é de Paris, que eles me falaram assim, porque lá tem muita bomba, a polícia joga gás de pimenta, coisa assim, então Nossa! acontece muito. Então, eu acho que pode ter sido é. isso. Caramba. Exatamente. Lá também, na época que eu fui, que era por volta de 2011, era a época de Osama Bin Laden, tudo. Então, você ia andando na rua, você via muita metralhadora. Nossa, deve ter sido assustador essa época. Exatamente. E pra mim, eu tava vindo de um lugar que todo mundo falando
é muito perigoso, que é perigoso lá no Brasil, Recife, e particularmente. Mas eu nunca tinha visto, assim, você tá turistando e o pessoal lá com a metralhadora, tudo. É bem intimidador. São diferenças bem gritantes, né? Lá eles estão mais preocupados com terrorismo, com esse tipo de coisa. O Brasil, o problema que eu sempre acho é essa coisa da violência, né? Que a gente tá preocupado se sua esposa vai no trabalho, você não sabe se vai voltar, não tem essa certeza, né? Complicado. E aqui no Canadá, como é que foi a sua experiência? Você teve alguma experiência assim, mais difícil? Não, aqui no Canadá eu sempre gostei, assim, eu acho que eles respeitam muito as diferenças, e é uma coisa que eu gosto bastante, porque pra mim, eu gosto de conhecer pessoas que são totalmente diferentes do que eu penso, porque é a maneira que eu acho que a gente vai aprender um pouco mais, Sim. Pra mim é muito intrigante e a gente acaba aprendendo e crescendo, né? Então, eu acho que no Canadá tem pessoas de todos os lugares do mundo, literalmente, que a gente vai aprendendo como essas culturas, a gente vai melhorando e crescendo, né? Sim. Sim. Eu nunca presenciei nada com preconceito, com... Eu também acho que Eu não. não me recordo Na em nenhum França, momento. você lembra quando a gente foi pra Na Paris? França, a gente teve algumas coisinhas. Assim. Ele não falava francês ainda na época, nada. Nossa, é isso. E aí eu falava com o garçom só olhava pra mim, não olhava pra cara dele. Não, Porque às vezes eu arrisco até, sei lá, falar o nome do prato ou qualquer besteira, assim, eu tava arriscando, mas ele não olhava pra minha cara, ele falava só pra ela. Exatamente, e isso aconteceu comigo, eu não lembrava, mas a gente foi lá, também tava com a minha mãe na época, eu arranhava no inglês, mas não tinha essa confiança toda, e comecei a falar inglês pra pedir as coisas, o garçom, como você disse, né, o nariz lá em cima, olhando pra você, quem é você, né? Sim. Por que você tá falando comigo? Eu sou o garçom, você não sabe que eu sou o garçom? E aí a gente perguntando, o que é isso aqui e isso, ele... Não sei. Assim, né? Alguma coisa assim, veja aí. O que é que você vai querer? É o mínimo, não tem o mínimo de esforço, né? De tentar ajudar, Não né? tem. Eu pensava, será porque é porque eu tô falando inglês? Porque eu não consigo falar, não faço ideia. E aí a gente acabou pedindo um prato de salada... que nem eu sabia o que é que era, nem minha mãe. Veio na surpresa. Veio na surpresa e nenhum dos dois gostava de salada. E aí você resolveu vir pro Canadá por causa disso. Aqui eu não fico. Então, mas lá, assim, isso são os extremos, né? A gente conhecia muita gente super simpática. Sim. Que a gente perguntava em inglês, eles não sabiam, eles não entendiam. O meu francês tentava falar alguma coisa em francês, não conseguia nada. Eles tentavam ajudar mesmo assim, então tem muito essas coisas, né? Eram experiências assim, coisas únicas, não sei por que aconteceu, mas a gente tinha os dois lados, né? Uhum. E eu acho isso legal também, que tem muita gente boa lá também, assim, tem outras que são intrigantes, né? Tem todo lugar tem. Sim, acho que é todo lugar. Mas tem gente que fala daqui do Canadá, assim, não acho que não é 100% que não aconteça, mas a gente pelo menos não vivenciou. Acho que é menos, né, do que nos outros países. Eu nunca presenciei nada assim que fosse marcante. Não, eu já fui chamado aqui de... Como foi que eles me chamaram naquele dia? A gente até ligou pra polícia no dia, assim, tava com minha esposa. Acho que era brown, marrom, né? Coisa pra mim, chamado de marrom, eu sou marrom, tá tudo bem. Só que a pessoa também era um imigrante, então é uma coisa diferente. A gente, por exemplo, ele era muçulmano e a gente sabe que no Brasil tem muita gente que tem preconceito com muçulmano também, né? Então... São coisas que muita gente traz dos seus próprios países, mas não daqui mesmo do Canadá, não. Com o tempo ele aprende. Isso, aprende exato. A respeitar melhor. Né? Mas e aí, como é que foi que você resolveu vir pra cá, assim? Então, aí, meu irmão, ele acabou vindo pra cá, pro Canadá, em 2013, por aí, ou 2012, um pouco antes, eu vim visitar. Porque ele estava morando aqui, gostei bastante, assim, exatamente dessa parte da cultura, que é uma coisa que você se sente bem acolhido, assim, pelo local, eu me senti bastante acolhido, respeitado tudo lá, e tinha muitas diferentes, culturas muito diferentes, e eu gostei bastante. E que período foi? Foi em inverno? Foi no inverno, 2013, em janeiro.
Ah, então Nossa. você vendo. Exatamente. Se você É bom. gostou em janeiro, depois tá tranquilo. Mas isso já fez parte do seu teste, né? Vou conhecer no inverno, porque você já decido mesmo. Que a gente vem de Recife, então o Recife é aquela coisa, todo dia 30 graus, 27 graus, Vamos não ver sei. o que é diferente, né? E aqui é bem diferente, né? Uma menos neve, 30. assim, pra gente, impressionante, né? Eu achei Sim. bem legal. É, Experiência bem bacana. Sim. E aí você veio visitar e ficou quanto tempo? Aí eu fiquei mais ou menos um mês, voltei pro Brasil e fiz, foi muito legal, mas Tô de não boa. vou, tô bem aqui, não vou voltar lá pro Canadá, não, tô na vida boa aqui, tá bom. Mas, de repente chegou aquela crise, assim, da juventude, o que é que eu vou fazer da minha vida? Eu estava fazendo, na época, educação física, Uhum. e aí eu fiz, vou largar tudo e eu vou começar um novo curso. Começar de novo. Isso. Aí minha mãe sugeriu assim, por que você não dá uma olhada nos cursos lá no Canadá para ver se você acha alguma coisa que interessa, né? Eu fiz, vou olhar, mas nada, eu não acho que Vou olhar eu por vou, olhar. não. Vou olhar por olhar. Acabei olhando um curso que eu gostei e foi aí que eu decidi vir aqui pro Canadá. E aí, depois do curso, que eram 3 anos, né? Acabei ficando aí. Conheci é? minha esposa aqui. Você conheceu ela aqui. Exatamente. Em que cidade era o curso? Era aqui em Montreal mesmo. Aqui em Montreal. Isso. Era um curso de quê? Era um curso de contabilidade e gestão. Caramba, totalmente mudou completamente. Isso, e antes disso eu fazia engenharia civil, né? Então, Caramba, passei por todas as áreas. é legal, Beleza. conhece visões diferentes de Isso. mundo. E hoje você trabalha nessa área, né? Ou não? Exatamente. Hoje em dia eu trabalho em uma outra área de desenvolvimento de software, né? Eu não sei o que é que eu vou fazer nos próximos anos. É bom que você tem um leque de profissões aí que você pode... Isso, minha mãe falaria que eu era perdido, né? E provavelmente ela estaria certa muitas dessas vezes. Se encontrou aqui no Canadá. Mas eu me encontrei, é uma área que eu gosto bastante, então tem bastante relação com a área de engenharia, essa área que eu estou fazendo, e eu gosto bastante, e aqui no Canadá é uma área muito forte também. É muito bem forte, legal. né? É muita gente que eu vejo aqui. Muitos empregos tem. Bom, tinha, Sim. né? Quando a gente Desenvolvimento de software. imigrou, era uma área muito requerida. E acho Sim. que continua, né? Continua. Vai aumentando, continua. acho que sempre... Isso, a demanda é bastante forte, é bem legal. Aí E que você- linguagem que você desenvolve? Estou fazendo em Python, a Python? linguagem. Ah. Mas Isso. você aprendeu assim sozinho ou você estudou aqui de novo? Eu aprendi sozinho porque tava num trabalho e esse trabalho tinha muita coisa que era muito chata de fazer todo dia, sem graça, aquela coisa de Excel, você faz, copia, cola. É chato. E aí eu fiz, tô trabalhando de casa, então o que é que eu vou fazer? Eu vou automatizar o meu trabalho, né? Então tem mais tempo de fazer qualquer outra coisa. Enquanto copia e cola, vai fazendo um curso aqui do lado. Exatamente. Aí eu fui aprendendo desse jeito. Tinha um livro que chamava assim, Automatizando as Coisas Chatas, que é exatamente com Python, né? Então foi aí que eu fui aprendendo. Você sabe quem legal. fez isso? A Natália também. A Natália Ah, veio, ela era é. da área de gestão, e aí ela usava os códigos para automatizar o trabalho no Excel, e Isso. todo mundo curtiu muito, ela foi subindo de cargo. Ela contou isso pra gente, Isso, que foi bem legal. foi assim que eu consegui uma promoção nesse trabalho, na época. Eu acabei saindo da empresa, né? Mas eu automatizei mais de 50% do meu trabalho, né? E aí ainda fui gentil que eu disse, automatizei mais de 50% do meu trabalho, tudo, então... Deixou lá Tô ainda com pra eles. tempo livre. Deixei arrumadinho. pra eles, né? Isso. Aí eles me promoveram, mas no futuro, assim, eu vou seguir essa área aí de Acabou desenvolvimento. gostando, né? Exato. Bacana. E o francês, como você aprendeu? Você aprendeu, então, fazendo o curso aqui? Foi, ou... eu vim, na época que eu vim em 2013, aquele mês que eu falei, eu vim fazer um curso de francês. Ah, foi de francês que você fez. Sempre tive, assim, facilidade com o idioma, então é uma coisa que eu aprendi, mas até hoje em dia eu arranho no francês, falo mais o inglês. O inglês, usa mais inglês, né? Isso. Acho Dá- que nessa área é mais usado inglês. É isso que eu ia perguntar. Nessa área sim, na área que eu estava, não tanto, mas acabei encontrando uma empresa que era a daqui, mas tinha um passado americano, né? Sim. Porque aqui, acho que é legal falar isso também. Acho que eles colocam nas vagas, né, que precisa falar inglês e francês, mas dependendo da empresa, eles falam bastante inglês. Assim, na minha, por exemplo, eles falam praticamente só inglês.
Isso. Eu né, acho que que eles eu têm a tô agora. obrigação, né, de colocar na vaga como... Isso. Então Francês, varia né? muito, né? Se você tiver um francês básico e tiver o inglês, você Isso. consegue emprego também, né? Você consegue. Assim, eu acho que a gente fica muitas vezes intimidado, porque quando a gente vai procurar, sempre tem Aham. Milhões de bilíngue coisas, e você tem que A ser pessoa fluente. tem que ser o top do top, senão... Exato. Mas quando você vai fazer a entrevista, você Não é vê bem que assim. não é bem É. assim. Sim. Quase nunca eles precisam que você tenha realmente o inglês e o francês muito fortes. Sim. E daí você falou que conheceu sua esposa aqui. Como é que foi? Então, aí, com o tempo, eu fiz o curso, comecei um negócio de lado, assim, e uma das minhas clientes foi ela, né, com serviço até na internet. Eu não sabia e conheci ela por meio disso. De repente, por um amigo em comum, a gente se conheceu num aniversário, de novo, e aí eu chamei ela para uma carona para deixar ela em casa. E a gente foi se conhecendo, né? Com esse tempo. Mas como é que foi? Você fazia o quê? Nessa época? Você trabalhava com o quê? Ah, sim. Com contabilidade? Eu trabalhava com contabilidade, que foi o curso que eu fiz. Tá. Então, na época, eu continuava fazendo isso, mas também procurando coisas para fazer a tempo parcial, coisa assim. Então, eu também tinha o meu negócio próprio, né? Entendi. Aí você foi ajudá-la. Ela foi sua Isso. cliente. Isso, aí E ela aí foi minha coincidiu que cliente. você encontrou com ela depois. E aí eu não sabia que ela era uma cliente minha na época, né? Mas a gente se conheceu de novo e aí eu descobri. Ah, que legal. Isso. A gente tem tinha vários interesses comuns que a gente descobriu já na primeira conversa, como imóveis, tudo. Então a gente foi se conhecendo cada vez mais. Aham. Que legal. Que bacana. Isso foi que ano? 2000 e... Foi 13? 2019, nessa época. Já foi Isso, agora. bem depois. Na verdade, o que eu falo geralmente é que o jeito que a gente conheceu foi que eu escrevi uma listinha, tinha todas as características que eu queria, e aí quando a gente se conheceu, eu vi que ela... Foi só fazendo o check. Exatamente, tinha o cheque de tudo, e aí foi isso. Um Legal. engenheiro, né? Automatizou tudo. Vai ser eficiente. E escuta, a Erika contou pra gente que vocês passaram por várias aventuras, vocês moraram no Havaí. Vamos contar um pouco mais disso? Então, aqui no Canadá, que a gente veio, tinha várias coisas que passou. Ela tem uma história, assim, antes de 2019, ela ainda passou bastante perrengue aqui. Uhum. E junto comigo, ela também passou Passaram. vários outros. Exatamente. Mas você já tinha... Vocês se conheceram, vocês eram residentes já ou ainda não? Não, então, aí eu vim em 2014 para estudar. Tá. Fiz o curso de 3 anos. E aí eu podia trabalhar e estudar por causa desse visto, né? Uhum. As pessoas devem saber aí que você vem para estudar e pode trabalhar 20 horas semanais. E depois desse curso, eu teria o direito a 3 anos de trabalho. Visto de trabalho. Exato. Isso aí daria para até depois da época que a gente conseguiu, que a gente se conheceu tudo e a residência também consegui chegar. Só que eu tive um problema que foi o seguinte, meu passaporte, ele ia expirar antes desses 3 anos. Então, o que é que eles falaram? Quando você renovar o seu passaporte, você vem aqui, você tira um novo que a gente vai estender o seu pós-graduation, né? O PGWP. Sim. E eles dizem, a única maneira de você estender o PGWP é desse aí, que se o visto expirar antes, aí você pode estender para cumprir a meta que era antes. Só que eu não sabia que você tinha que fazer isso antes de 30 dias para expirar. Ah, é verdade. E aí eu fui lá na fronteira, todo feliz. Um dia normal, vou na fronteira, vou aqui. Vocês falaram tchau. Ele disse assim, olha, não vai dar não, porque 30 dias antes de acabar esse visto. Na verdade, eles nem falaram isso, né? Eles só falaram, não vai dar pra fazer. Eu fiz, como não? Eu tenho direito, assim, né? né? Isso, tenho direito aí, né? Aí eles, não, mas não pode porque você tem 30 dias aí e aí não vai poder. E aí o que é que começa a fazer? Você tem 30 dias, menos de 30 dias e o desespero chega, né? Nossa. E aí a gente... Aí você tinha 30 dias para sair do Canadá, é isso? Na verdade, eu tinha 30 dias para acabar esse meu visto de trabalho. Ah, tá. Depois desse tempo, eu já não podia trabalhar mais. E nessa época, a gente tinha
era praticamente recém-casado. Eu estava convencido que a gente ia ter o visto, não ia ter problema, então estava tudo certo. O processo da gente estava um pouco atrelado, o meu e o dela. Então, quando eles disseram assim, você não vai poder, ela também não pôde na época de ter o visto, né? Uhum. E o que é que aconteceu foi que a gente fez... o que é que a gente faz agora? Porque eu não vou poder trabalhar, mas a gente está esperando a residência. Uhum. Então, para não queimar a residência, a gente não vai poder trabalhar. E o que é que você vai fazer da vida agora? Como é que vai resolver? Ah, mas podia ficar. Você podia Eu ficar. poderia ficar, mas eles disseram assim, você pode ficar sem trabalhar. Tá. Só que sem trabalhar, como é que eu vou ficar? Como é que você fica, né? E aí, a gente decidiu, nessa época, voltar para o Brasil. Isso era 2019. A gente voltou para o Brasil, esperou o visto chegar. O visto chegou uns 3 meses depois. A gente acabou curtindo, fazendo uma viagem pelo Brasil, uma viagem de carro de São Paulo, que é de onde ela é, até o Nordeste todo. Uhum. E voltando, a gente conheceu o Brasil todo, a gente decidiu, não, vamos voltar. O dia que a gente decidiu... ficaram sem trabalhar, só que no Brasil. Só que no Brasil que é Gastaram mais dinheiro. barato, né? Aí deu para aproveitar. Só que aí, o que Hoje em aconteceu? dia não dá mais. Com a gasolina que tá do jeito Com que a tá lá, você gasolina. não ia conseguir sair nem de São Paulo. Exatamente. O que aconteceu lá foi que a gente decidiu voltar, a gente comprou a passagem no dia 18 de março. No dia 18 de março foi o dia que eles decidiram fechar a fronteira. Ah, Ah, Por da causa do pandemia. do Covid. E Putz. eu tava faltando 3 meses para voltar, porque o meu visto ia acabar. Então, o que é que eu ia fazer? Eu ia voltar aqui, pegar qualquer trabalho, estender o meu visto, Uhum. mas eu teria que estar aqui, né, para poder estender o meu visto, para fazer um limi exempt que ele fala, porque eu já tinha um CSQ. Então, você poderia fazer dessa maneira. Só que, com o Covid, a gente não pôde vir. Então, nesse dia, o que aconteceu, na verdade, foi o seguinte. Eles decidiram fechar a fronteira no dia 18. Ah. Nesse dia, a gente não pôde mais voltar para cá. Eu poderia voltar porque eu estava com visto de trabalho, mas no dia lá com a empresa aérea, eles disseram que eu não poderia voltar. Só que, uma semana depois, chegou mais clareza. O pessoal não tava O entendendo pessoal muito não bem o que sabia exatamente acontece, o que né? podia. É. Então, se fosse o meu voo fosse um dia antes ou uma semana depois, eu poderia vir. Mas aconteceu como de vez em quando acontece com a gente essas coisas. E As aí entrevistas. só poderia voltar 3 meses depois, mais ou menos 2 meses depois. Então aí eu gastei uma outra passagem para tentar vir, porque eu precisava vir de qualquer jeito. E isso tinha casa. Vocês estavam com casa aqui, parada. A gente não Ou estava não? com casa, porque a gente tinha a sorte de ter um irmão. Eu tenho um irmão aqui, então a gente falava com com ele, ele. Ele sim. tem um lugar que a gente poderia ficar. Certo. Então, a sorte, Menos assim... mal, né? Ainda bem que Vocês tinha tinham isso. vendido tudo antes de ir pro Brasil? A gente vendeu, doou tudo que a gente tinha antes. Não vamos pro Brasil, vamos aproveitar lá. Não sei se eu vou voltar pro Canadá. Eu tava bem, Ah, tava bravo. tava bem chateado depois dessa, né? Depois Porque- vê, né? Isso, realmente, eles estavam certos, tinha que ter mais do que 30 dias, mas vocês praticamente tiraram a maneira da gente poder viver aqui, né? É. Se eu não poderia trabalhar. Então, tava bem chateado e disse, só vou voltar quando a gente tiver a residência, que ia demorar mais de 1 ano para receber. E vocês tinham aplicado pro visto fora do Canadá ou dentro? Porque tem isso também, não tem? Eu tinha aplicado aqui mesmo, dentro do Canadá. Tinha aplicado com uma residência, então tava tudo nessa mesma época, Então esperando. chegaria aqui o visto. Chegaria aqui o visto. Daí você deixou o endereço do seu irmão, por exemplo. Isso, exato. Aí Ah, ele tá. que Deu recebeu certo. esse visto. Nossa, ainda bem, né? E eu teria que pegar esse visto, então teve várias Nossa, coisinhas, tenso. né, pra Não poder é fácil, fazer. né? Então, nessa época, eu peguei um voo para a Europa, que foi para Frankfurt, para poder vir para Montreal, porque praticamente não tinha voo, a Air Canada tinha paralisado tudo. Aumenta muitas horas? Como que? Quantas? Foi acho que 24 horas, né, para vir aqui. Saía de São Caramba! Paulo, Frankfurt e... São Paulo, Frankfurt, Frankfurt, Montreal.
Isso. Mas você tava em Recife, então foi Recife, São Paulo, São Paulo. Não, essa época eu tava em São Paulo, que tava em era São na família dela, né, nessa época, mas foi bem tenso. Eu voltei faltando um mês para acabar o trabalho. Eu já tinha um trabalho antigo, então eu já tinha falado com o chefe. Ele falou, vem aqui que a gente vai fazer. Então, eu faltava mais ou menos um mês ou um mês e meio para acabar o meu visto. E eu tinha que trabalhar para poder aplicar para um visto para estudar, ou para estender. Uhum. E aí, quando eu cheguei aqui, o meu visto, como estava para expirar, a empresa não queria me Não contratar. quer contratar porque falta um pouquinho tempo. Exatamente. Aí eles falaram para mim, olha, você tá com menos de um mês. Aí eu falei, se você quiser, eu vou aplicar para um visto que vai para extensão. Eu vou poder trabalhar, mas eu sei que eles vão negar, só vai ser gasto de dinheiro para mim, porque se você me der o documento antes, o job offer, né? Antes disso, eu vou poder fazer sem precisar gastar dinheiro. Sim. Eles falaram, a gente precisa, né? da sua extensão. Então eu apliquei faltando uns 5 dias para acabar o meu visto, só para poder estender. E sabia que eles iam negar, eles negaram realmente, mas deu um mês ou 2 meses depois. Ganha esse tempo, né? Ganhei tempo, eles aplicaram com bastante burocracia, uma empresa multinacional na área de finanças, então realmente é burocrático. Não é tão difícil, não é tão fácil, né, trazer trabalhadores, eles têm que publicar no jornal, mostrar que não tem canadense pra mas fazer. é porque no meu caso, como eu tinha o CSQ, você tem uma parte que você tem o que eles chamam de Limi Exempt. Então, você pode aplicar para qualquer trabalho. Se você... Na verdade, você pode aplicar para estender qualquer trabalho que você já tenha. Ah, que legal, não Então, sabia disso. Por isso que eu precisava desse trabalho, porque como eu tinha o CSQ, para estender esse trabalho, não importa qual é o trabalho que você tá, você pode ser garçom, não precisa ser A, B, C, não importa. Mas você pode estender o trabalho que você tá. Você só precisa que a empresa te dê a oferta de trabalho. Exato. E a empresa dando essa oferta, você já está aí liberado para ficar com ela, mas você está fechado na posição, na empresa e na cidade, né? Sim. E nisso a sua residência não tinha chegado ainda. Não tinha chegado, a gente esperando, e era a época de Covid, então... Mas então você tudo mudou de adiou, ideia, né? porque você falou, só volto quando eu for residente, mas acabou voltando antes. Eu tava realmente bastante irritado, mas na época lá no Brasil você começa a fazer, vou trabalhar aqui no Brasil. E aí você vai olhar um trabalho no Brasil, você faz, não vou trabalhar aqui no Brasil. Mas também é ruim começar sabendo que você vai sair, né? Tem tudo isso. Sim, mas é porque lá no Brasil eu ia procurar um trabalho, e aí você, inevitavelmente, você estava aqui no Canadá, você compara o salário mínimo com o Brasil, né? Você começa a comparar e acabou. E aí não tem como isso. Porque você vê, se eu pegar esse salário, mesmo para morar aqui no Brasil, você não consegue fazer as coisas no Brasil. Um salário de 3 mil reais, você não faz praticamente nada no Brasil. E aqui, quando você vê um salário mínimo, a pessoa pode ganhar o salário mínimo de $2.000, um pouco mais que isso, e ainda consegue viver, um aluguel, consegue viajar ainda para uma coisa ou outra. Sim, porque muita coisa... diferente. Exatamente. O poder de compra é maior, né? Exato. Aí desanimou, fica lá. E aí foi por isso que a gente fez esse sacrifício todo. voltou. Eu vim sozinho, né? E depois ela pôde vir com... Na época, agora, já acho que as pessoas já podem vir, mas tinha uma carta que eu tinha que escrever para ela poder vir, né? Que era Immediate Family, né? Carta, convite, né? É. E como é que você chegou aí pro Havaí com ela? Porque ela contou uma história. Ela foi sozinha, né, para esse Havaí. Ela se apaixonou e até hoje ela ainda fala assim, às vezes, que quer bastante voltar lá, né? Se apaixonou pelo Havaí, né? Se apaixonou pelo Havaí. Deixa claro. Mas daí na época do Covid, você já então chegou trabalhando remoto, depois que deu esse... Pois é, isso é uma das coisas que eu também fiquei um pouco chateado com a empresa, é que eles falaram assim, todo mundo na empresa estava trabalhando remoto, mas eles disseram, você tem que estar aqui no Canadá. Então, eu não precisava necessariamente estar no Canadá. Sim. Depois, quando eu comecei, eu vi que tinha gente que não estava no Canadá. Põe um fundo bonito assim de neve. Mas burocracia, né? Então eles tinham medo que as pessoas não viessem para o Canadá, que é um medo comum que algumas empresas têm. Então,
por Tem umas regulação, tudo. implicações legais também, como Isso. você É, acho recebe que o não pode, salário. né? Eu tenho um amigo também que é de Minas. E, aliás, a gente aqui no frio e ele mostra que ele tá lá com aquela paisagem linda, observa os passarinhos. E ele é empregado Mas acho que pela até empresa pela daqui, segurança Isso. dos computadores também, né? Que você vai estar com o computador fora da rede, fora sei lá, vai estar um IP né? É, do dependendo Brasil. da área, né? Aí Tem Aí é isso por isso que também. o pessoal usa a tem VPN, né? segurança. Porque essa VPN, ele mostra como se você estivesse no Tivesse Canadá. lá. Tivesse lá. Então, eu tive colegas que estavam em Cancún na época do trabalho, e eu via eles lá trabalhando de Cancún e eu falava, E gastei o que eu gastei para poder estar aqui e vejo o pessoal Puxa aí, vida. né? Mas valeu a pena, né? Quando a Mas gente é chegou. bom estar aqui, né? É bom demais estar aqui, assim, uma coisa que aconteceu foi que eu também acredito muito nisso, quando você começa a ir para os lugares que mesmo esteja dificuldade, mas que você sente que é uma coisa que você tem que fazer, acredito que o universo conspira assim a seu favor, então rapidamente assim, quando a gente chegou, saiu meu visto, o visto da minha esposa, também logo depois saiu a residência da gente, então eu acho que muito quando bom. sai a residência, assim, parece que dá uma... Nossa. As coisas vão encaminhando de uma forma, né? Isso. Que vai... Não, com a residência é aquele peso que você tinha de Acabou, né? tonelada, É. tranquiliza tudo, porque não tem data de expiração, aí só depende de você ficar um certo período aqui e Não tá é- tudo certo, né? E Mas- você pode escolher o emprego que você quer e como você quer. Aí você ficou nessa empresa um tempo e agora você trocou para ser desenvolvedor, é isso? Isso. Na verdade, eu estava esperando exatamente a residência chegar para poder estar liberado para procurar um trabalho que eu quisesse, né? Porque foi muito grato para a empresa poder me contratar, tudo, que eles me ofereceram tudo isso, mas estava bem chateado com algumas coisas que aconteceram com isso, né? E aí, quando eu chegou à residência, eu comecei a procurar uma outra área, que é essa área que falei para você, desenvolvimento, e muito melhor. Hoje em dia, estou muito mais feliz, muito... E o primeiro muito- emprego que você arrumou desenvolvendo desenvolvendo em Isso. Python foi fácil ou como é que foi? Foi Então, o primeiro contato assim mesmo? Como eu não tinha nenhum curso, nada assim que provasse que eu tinha aquela o conhecimento, foi um pouco mais difícil porque comecei a construir um portfólio, tudo, para poder mostrar. Era mais difícil as pessoas me oferecerem uma entrevista de emprego, mas na entrevista de emprego eu Conseguiu mostrar, né? conseguia mostrar isso, exatamente, porque desenvolvimento, praticamente toda vez você vai ter uma entrevista técnica, então é aí que realmente eles separam quem conta sabe historinha mesmo. com quem realmente Quem sabe sabe alguma fazer. coisa. De verdade. Isso. Sim, bacana. André trabalha com os desenvolvedores às vezes, né? É. Aliás, quando a gente eu trabalhei numa startup daqui, e aí eles contratavam brasileiros, porque para essa área de desenvolvimento sempre tem vaga. Então, eles conseguiam mostrar que ainda tinha demanda, que não tinha tanto canadense Sim. para suprir a demanda. E eu entrevistei, inclusive, aliás, um casal de Minas, Larissa e Marcelo. Marcelo podia vir, né? A Larissa acho que não vai querer, mas o Marcelo A talvez. gente convence eles. Vem aqui, Marcelo. Mas eles eram desenvolvedor, o que é Java, né? Eles eram de Java aplicativo, o Marcelo de iOS e a Larissa de Android. A gente fazia aplicativo de celular. É bem forte essa área aqui, tem bastante emprego aqui. E aí meu chefe falou assim, conversa com eles primeiro, vê se eles são legais, depois eu faço o teste. Pra ver se eles sabem desenvolver. É uma área que eu acho que Foi legal. eu sou curioso, mas eu acho que eu não sou bom. Porque quando eu fiz faculdade de Network Management, eu tinha uma matéria que era de desenvolvimento. Só que eram umas besteirinhas que eles mandavam a gente programar. Eu fazia, às vezes, um negócio desse tamanho, assim. Eles falavam, não, você tá exagerando, tem muita coisa. Que eles reduziam o negócio e ficava desse tamanho. Eu falei, acho que eu não sou dessa área. Eu fico muito pensando e vou fazendo pra chegar no mesmo comum. Mas é normal, assim, no começo, e depois você... Vai pegando jeito, né? Eu tentei fazer um curso de Python no Coursera. Eu acho que eu fiz 2 aulas, 3, sei lá, e desisti. É legal. É uma coisa assim... Não Acho que- sei, acho que se a pessoa tiver um pouquinho de paciência, ela consegue fazer. Pega A o minha jeito, esposa né? foi ela que começou, na verdade, a fazer um curso de Python. Ela aprendeu tudo, assim, eu me interessei, porque eu sempre gostei dessa área de exatas.
Aham. E aí foi aí que eu peguei O Python ela. é novo, né? É uma linguagem nova, né? Ela Até é uma assim, linguagem antiga, tem mais de 30 anos, mas hoje em dia que ela tá realmente com a popularidade lá em tá cima. alta, né? É. Isso. É porque ela é uma das mais fáceis de você poder realmente aprender a programar, que muita gente diz que é a mais parecida com o inglês da programação, né? Assim, as outras têm umas coisas muito complicadas no começo. O Python geralmente é mais fácil para quem está aprendendo. Você recomenda esse caminho, assim, da pessoa estudar por conta, aprender a desenvolver e aí Eu, tentar o trabalho com eu um para portfólio? mim, assim, depois de fazer um college aqui, e comparado com o Brasil, eu achei que o nível de college, de educação, o nível no Brasil é muito melhor, né? Ah, é? Talvez pela, pelo fato de que você tem que aprender muito mais, às vezes, forçado, assim. Eu fiz uma federal no Brasil que você praticamente tinha que estudar tudo sozinho, porque os professores, algumas vezes, não estão ali realmente para ensinar, às vezes, né? Aí, aqui, eu achei bem fácil, talvez porque era um curso não era superior, né, na época que eu fiz. Eu prefiro esse caminho de você estudar por conta própria, mas é de pessoa para pessoa. É de cada um. Exato. Eu acho que a Maia concorda Maia, também. vem aqui pra você aparecer, né? Vem aqui pra eles verem você. Vem cá. Vamos mostrar Ixi, o você. Pixel vai ficar com ciúmes. Meu Deus do céu, como ele é pesado. Olha aqui, vamos falar um pouco? Não vai no meu microfone. Vem, Pixel, vem aqui. Aí a Maia é boazinha, né, mãe? Também. Vem aqui. Eles estão aqui fazendo barulho. Essa é a Maia nova, recém-chegada. O Pixel tá de pijama já, gente. Eles não estão doidos, eles repara? querem brincar. Ó. O Pixel tá apaixonado. Tá. Ó, o Ele é beijinho aí. muito grande Então pra esse é, você, esse é o latido que vocês estão Pixel. ouvindo. O Balu tá Galera. ali descansando. O Balu é adulto já, né? O Balu já é, né? Não tem tempo ruim com ele. Que mais histórias boas que você lembra de... Tem alguma história que você passou aqui, assim, interessante? Que você Falou falou? que vocês passaram uns perrengues juntos? Teve algum aqui que você passou aqui em Montreal, não? Não lembro agora, eu sei que tem Pra alguns, alugar né, a casa mas foi fácil? Pra alugar fácil, pra alugar casa, na verdade, eu lembrei que pra gente sair pro Brasil, na época, foi bem complicado a gente transferir o lease, né? Ah, tem isso. Então foi mais outro perrengue pra gente. No Brasil mesmo. Foi difícil ou aqui Não, antes de... aqui, Ah, quando a tá. gente decidiu não vamos pro Brasil, porque tinha um contrato, mas disseram que eu não podia trabalhar, o aluguel aqui tava lá em cima, não ia ter como pagar o aluguel. Sim. E aí a gente começou a procurar pessoas para poder transferir o lease, porque a empresa não queria que a gente simplesmente devolvesse, que é normal aqui. Sim. Eu Mas aí estava vocês no começo do procuram... contrato. Vocês procuram alguém, o locador tem que aceitar, né? Ou depende? Ele na verdade pode negar, mas ele tem que ter uma justa causa. E o que aconteceu foi que a gente ofereceu 2 pessoas na época e eles não negaram, assim, eles têm 30 dias para negar. Se eles não negarem, eles automaticamente aceitaram, né? Uhum. Aham. Então foi isso que aconteceu com essa empresa, né? A gente Mas por ofereceu. que foi difícil, então? Pra gente foi difícil porque a gente ia lá praticamente todo dia, na semana, eles falavam, olha, a gente achou essa pessoa, não era só essas 2 que a gente achou, mas achou outras pessoas e eles não queriam aceitar. Por quê? Porque eles não queriam aceitar. Putz. A gente teve que transferir uma vez, lembra? Foi da ilha, eu acho. E a gente ofereceu, a gente conseguiu convencer o cara que a gente ofereceu o ar-condicionado que a gente tinha na sala, que era muito quente, né? Não lembrava Lembra? disso. Tinha um ar-condicionado, a gente falou, mas se vocês quiserem, a gente deixa o ar-condicionado aí, não sei o quê. Aí eles ficaram amigos, não sei o que, eles aceitaram. Não sei se foi pelo ar, mas funcionou. Aqui tem umas A gente coisas tinha assim, pago, né? acho que uns $200 no ar e ficou lá. Eu Falei, sei que deixa aí. pra transferir carro também, eles dão incentivo assim, eu te dou 2.000 e você pega o meu lease, né? É, uns- tem essas... Lease Busters. Tem um site, Leasebuster, procura aí. Pensa sempre em Ghostbusters, não sei porquê. E, na verdade, essa é a maneira de você encontrar o aluguel mais barato, Achando É gente que lease tá precisando se Exato. desfazer, né? sair, né? Por exemplo, o lugar que a gente foi, a menina ofereceu alguns meses ela pagando um valor, É. porque ela estava desesperada, procurando gente. Sim. A pessoa no desespero, porque se não consegue, tem que ficar pagando, né? Exato. E é você muito fica- mais barato você pagar Você um valor paga, parcial ali do que você pagar mais de 3 meses para
para a empresa, né? Que Sim. Sim. estão alugando. Ah, é porque se você sai antes, você tem que pagar 3 meses, né? Como multa, né? Não somente 3 meses, mas quando você dá 3 meses, a maioria das pessoas, dos locatários, aceitam. Mas pela lei, é o contrato todo. Ah, é? Caramba! Exato. É porque pra eles é interessante. Eles pegam os 3 meses, aluga de novo e ganhou os 3 meses. É, por isso que Exatamente. eles aceitam, Senão né? você fica só pagando aquilo e Sim. ele vai ganhar mais. Exato. São Exato. espertinhos. Mas você falou que vocês gostam de imóveis, né? E Isso. vocês tinham isso em comum. Vocês pensam em comprar uma casa, não? A gente pensa, a gente tá agora que chegou a residência, né? Então a gente já tem Tá começando a... Exatamente, a gente tá buscando as coisas para Planejar. fazer. Ela tem experiência no Brasil, ela já fez bastante isso já no Brasil. Ela procurou aqui também, trabalhou com uma área similar aqui, Mas experiência no quê? que ela tem experiência exatamente na parte toda, né? Que o pai dela comprava algumas coisas, então ela ia lá para Aquilo de fazer comprar, projeto. deixar bonitinho e vender. e vender isso. Como é Esse que um chama caminho. isso? É o flip, né? É, isso. Isso. Flip house. E ela sempre teve esse interesse a gente fazer isso aqui também. Isso eu acho que é um caminho excelente, né? A gente caminho sempre pensa certeiro, nisso. né? Eu acho que não tem muito. Nossa, a Isso. gente quase comprou uma casa em San Constant quando a gente tava procurando essa, porque eles deixaram a casa tão linda, lembra? Era um casal que também comprava, e aí a mulher, acho que era decoradora, não sei, mas ela deixou É. Você uma olhava casa a casa, de Pinterest. Isso. É, o que eles falam compre uma casa que nossa, vende você isso daí, não tem? não gosta tanto, porque provavelmente tá num preço bom ali, né? Uma casa que tem um potencial também potencial, pra exato. você fazer valorizar, né? Você já compra uma casa boa que não tá com nada, provavelmente você já tá pagando o preço que você vai E tirar. o bom é que Isso. com o tempo você vai conhecendo a região, né? Ver os bairros, ver onde que Isso, é isso. interessante, né? A gente, Isso é legal. a gente começou realmente a fazer isso em 2019, mas a gente teve que parar que por causa do... interromper. Exatamente. A Fica gente- passeando por aí, olhando Mas casa. como é que é aqui pra renovar a casa, assim? Porque é tão difícil mão de obra, né? Ou vocês fazem mão de mesmo? obra é bastante caro, é por isso que a gente entende um pouco dessas coisas. Ela realmente gosta dessa área de renovação, que ela já legal. trabalhou de voluntária com essa área de renovação, então a gente gosta de fazer isso. Ah, que bacana. É. E Mas eu acho que também se tiver contato, você vai achando gente, né? Que você Isso. pode confiar, Isso, eu tenho trabalhar junto. tem bastante brasileiro, na verdade, que vem com uma bagagem bem forte do Brasil, Sim. que quando chega aqui tá com assim, tá mais proposto de ajudar tudo. Então, por um preço mais razoável do que os canadenses É. daqui, que Eu acho que o brasileiro também, pelo menos muitos brasileiros sabe fazer pelo menos alguma coisa, né? isso. Não chega assim, porque tem gente que não sabe fazer nada, trocar uma lâmpada. Eu conheço gente que não sabe trocar uma lâmpada. Não, mas não é você que eu tô falando. É outro alguém. Outro alguém. Não, trocar lâmpada Não, acho mas que também eu sei, não- mas... Mas eu acho que o brasileiro sabe se virar, assim, com Eu alguma acho coisa. que eu sei, eu nunca troquei uma lâmpada na vida. Nunca Tô trocou, falando, não eu é acho que que eu já. sei, mas também não tem, não tem como, né? Não, a mão de obra do brasileiro é boa. Não, mas eu tô pensando assim... Porque aqui é um pouco diferente do Brasil, né? É tudo, Isso. tem muita coisa que você vê no YouTube como fazer. Isso. Mas Ah, eu o não sou drywall muito é- habilidosa, assim. É montar. Você tem que É, montar É, quebra-cabeça. Essa coisa do YouTube é uma coisa que ajuda muito, porque tem essa cultura do it yourself aqui, né? Que você faz você mesmo. É muito forte aqui no Canadá, comparado ao Mas Brasil, DIY. que não é tão simples às vezes as coisas, né? Eu tenho uma pasta no Pinterest com tudo que eu quero fazer, mas eu nunca fiz nada. A gente fala que sabe fazer, mas essa placa eu não colhei até Nem hoje. a Ela tem uma placa placa tá aqui, colada, ó. Que ninguém gente, vê. olha. Eu preciso resolver ela. Eu preciso pôr ela aqui, ó. Depois a gente vai resolver isso. Nosso cenário tá descompensado, Tá. porque a placa Começou a não dar foi pro preguiça. Eu lugar falei, ainda. deixa assim, encosta ele aí, depois eu vejo. A gente precisa de vocês. Não que eu não saiba fazer, eu sei. Sim. E aí vocês pensam em comprar uma casa aqui mesmo, em Montreal, ou vocês estão pensando em outro lugar? Então, a gente está pensando em mudar, né? Agora, só que a área que a gente quer ir é a área mais cara do Canadá de comprar uma casa, né? Então, British Columbia. exatamente. E aí é um pouco complicado nessa área de imóveis, né? Se a Sim. gente mudar para lá, porque se a gente comprar fora, para gerir um pouco no começo é um pouco complicado. A gente assistiu gente tem uma essa ideia. série, né? Love It or List It.
que a Gillian reformava as casas. É, você já viu essa série? Sim, bem sim. bacana. É bem legal Sim, essa série. sim. É bom, não sei se ainda passa, acho que não passa É mais. porque o legal dessa série, passava no Brasil também. O legal é que, nessa série, em British Columbia, pelo que eu tô vendo, as casas que são mais, como fala, affordable? Mas. Que tem um preço que dá pra... Sim. Acessível. Mais Acessível. acessíveis, elas são mais antigas. Então é um bom lugar pra fazer isso, eu acho. Porque você Sim. compra uma casa, sei lá, dos anos 60 e 70, reforma, e aí você vende por... A média de preço de casa em Vancouver é 1 milhão, né? Isso. Daí você deve fazer Lá uma grana. o problema é a entrada que você tem que dar, muitas vezes é bem alta, porque tem muito investidor chinês, né? Ah, Então eles vêm da China, que tem bastante gente, as pessoas que têm mais dinheiro Tem muito compram dinheiro, compra. mas agora tem um projeto, parece, do Trudeau, né? Pra isso. Limitar o- Porque limitar a bolha. eles fazem isso muito no British Columbia, que é o mais perto deles ali. Aham. Literalmente em Vancouver, se você for ver, tem muitos sinais em chinês e inglês. São como se fossem as duas línguas lá. Mas em Ontário também eles estão fazendo bastante. E tá chegando agora em Montreal, Tá né? chegando. Os preços estão subindo Nosso bastante. bairro aqui tem bastante chinês, né? Uma vez a gente viu que... Bom, o vizinho da frente, os dois da frente se compraram as casas. Então eles estão... Eles chegam e eles eles chegam- conseguem cobrir as ofertas. Ele me ofereceu, ele Isso. veio bater aqui e falou, você não quer vender a casa? Porque Falei, agora é um não. jeito deles também protegerem contra a mudança de preço, o dólar, tudo. É um jeito que eles fazem de deixar o Manter dinheiro o lá. dinheiro, é. Exato. Aí tá rendendo. Por isso que eu acho que é uma área certeira, né? De mexer com casa, você... Mas uma coisa que eu vi que vai mudar é porque muita gente estava comprando chalé para alugar, né? Para fazer Airbnb aqui no Quebec. Porque durante a pandemia, né? Todo mundo queria sair de casa, era o único jeito. Alugava o Airbnb. E aí muita gente estava comprando um segundo imóvel para ficar vazio. Isso fazia subir o preço das casas todas para quem não tem nem o primeiro, né? Imóvel. E aí eles vão mudar isso também. Os preços de Airbnb subiram muito depois Subiram da pandemia. muito, Muito, é. muito. Triplicaram. Teve uma casa que a gente ficou, acho que triplicou o preço, né? Triplicou. É. Foi um absurdo, assim, a gente viu e falei, nossa. Ainda bem que a pessoal gente tá já ganhando foi, dinheiro. porque O não pessoal dá tava E todo- mais. usando, né? E tava tudo E tava lotado. tudo bucado já, né? Né? Mas Falei, parece que nossa. continua ainda, né? A gente ainda tá nesse efeito. Eu acho que ainda Daqui tá. a pouco acho que acalma, mas... Sei não. Não sei. Eu sei também se não tô acalma, muito- não, não mas tô botando Não? fé, Você não. acha que não? foi assim em Vancouver, né? Então, não sei. É. Não sei o que vai dar. Mas enfim. Mas Importante é para quem já tem casa também, tem essa sorte que com o preço vai subindo bastante. É. Então, é bom. Então, a gente pensou isso. Falou, nossa casa subiu de preço. Mas aí quando você vai procurar outro pra comprar, todas as outras subiram também. Então você tá... todo mundo subiu, você continua igual. Mas tá bom. O importante é que nós estamos no Canadá. Mas, é verdade. Mas vocês já moraram lá em British Columbia, não? Vocês querem... Ela já morou um mês, eu já fui visitar já e gostei muito de lá. Assim, para mim, como eu falei, o inglês é mais fácil também, então é uma coisa que facilita. Não tem essa cobrança tão forte do francês, ou seja, de você ser bilíngue o tempo todo. Uhum. Que hoje em dia eu consigo falar, mas não é a minha primeira escolha, né? E já vai te ajudar lá, porque você já tem o francês lá, o seu francês lá vai ser Exato. super Diferencial. avançado comparado com todo mundo. Isso. E tem vários programas, né, para pessoas que falam francês fora de Quebec, né? Sim. Ah, é? Isso. Que tipo de programa? Tem programas de imigração, na verdade, pra gente não precisa, né? Mas tem programas de imigração para pessoas que falam francês fora do Quebec. Ah, que legal. Não sabia. Aí tem essas coisas. Em New Brunswick, eles são bem bilíngues, né? Todo mundo que eu conheço de lá fala as duas línguas, assim, bem. A gente viajou lá para New Brunswick, a gente, na verdade, fez todo do norte ao sul. E a gente vê mais inglês realmente, mas tem umas áreas quando tá mais perto de Quebec que eles são realmente, Ah, eles é? são Bilíngues. isso. Eu nunca fui pra esse lado, eu preciso ir lá conhecer. É bem legal, é pertinho aqui também, então vale a pena. Eu ouvi falar que Fredericton é muito bonitinha. É bem bonito, só que assim, a população lá é muito pequena, né? Então são Assim, cidades cidades bonitinhas, bem pequenininhas. Pequenininha, não Isso. acontece muita coisa, né? Não A acontece gente tá aqui em muita Montreal, coisa. acontece milhões de coisas. Exato. Engraçado. Comparado com lá, assim, minha esposa, ela não achou tão legal algumas áreas lá, mas ela curtiu bastante. Tem uma área lá que eu não me lembro agora,
que a gente gostou bastante das montanhazinhas. Como chama? Não, Gaspezinho? aquela das rochas lá da Maré. Se você John? sabe, deixa aqui no comentário. San John? A Maré San que John? sobe e desce lá no... Moncton, San John. Hopewell. Moncton? Moncton? Não, é Hopewell, né? Ah, Hopewell, eu ouvi falar desse Pronto, lugar. é. Passando por essa cidade. Sim, mas... Essa por Vocês Moncton. vieram por cima, então vocês foram Sim, a pela gente Gaspésie foi e foram por descendo. cima, a gente tinha... Na verdade, a gente fez Gaspésie aqui, né? Então, a gente subiu no norte todo, não todo Era isso que eu do queria Quebec, fazer, né? sim. Mas pro lado da direita aqui, que a gente pode subir todo e voltando. Aham. E depois a gente viu que abriu a fronteira para New Brunswick e a gente decidiu ir. Então, foi bem de última hora, porque foi nessa época do Covid. Eles tinham acabado de abrir a fronteira, na verdade eles abriram um dia antes do quando a gente Caramba! chegou lá. Então a gente fez todo o New Brunswick, porque não podia ir para as outras províncias. E a gente conheceu, eu gostei muito de Hopewell, que é um lugar que a maré, eu acho que ela enche assim 10 a 15 metros no dia, né? Então você tá caminhando lá, mas mais tarde as pessoas estão fazendo caiaque. Então é bem Caramba, é legal. interessante, é bem legal. Ah, vamos conhecer. Vamos, a gente vai passar perto? Sim. Então vamos conhecer. André gosta Vamos de estender passear. a Ela passeia. Eu gosto de navegar no Kijiji. Eu entro lá e fico olhando. Não quero comprar nada. Eu fico só igual o Instagram pra mim. Eu fico passeando. E ela faz com casa, com viagem. Ela fica, Com viagem. mesmo que não mas- saiba, é, fica só olhando. A gente fica só passeando. Fico vendo assim. casas em diferentes cidades. Agora eu tô vendo casa em Halifax. Ah, legal, já dá para investir aí, Já. porque você já conhece o mercado. É, vamos ver como que é lá. Fazer propagandas de. Fazer um podcast de Halifax agora. É verdade. Se tiver algum. Né, legal, né? Um Tem que ter brasileiro em brasileiros Halifax em Halifax. assistindo. É? Ah, vamos fazer uma edição especial lá? Vamos. Tem que levar tudo, né? Ah, é. E a luz, tudo. É. Mas só se Bom. trazer a pessoa de Halifax pra cá. A gente tem amigos aqui que, na verdade, saíram daqui porque estava dificultando a imigração e foram para Halifax, né? Ah, é? Então, E eles porque gostam. lá, eles o processo de imigração é mais rápido e tudo, e eles gostam mais porque é por causa do inglês, Do inglês, não tem né? essa É mais coisa do rápido francês. lá? Mas Isso. não é o federal para todas as outras províncias, assim? Não é o. Não, eles têm, na verdade, as províncias do Atlântico estão agora com um projeto piloto. Ah, Então, eles conseguem, em 1 ano e meio, eles já conseguem a residência, já contando com trabalho e tudo, assim. olha que legal. Fábio Forlanetti, tá aí a dica, hein? Vamos colocar o link aqui, então, né? Isso, Pra quem quiser. esse projeto piloto, assim, do Atlântico é uma coisa que muita gente tá saindo dessas outras províncias para ir lá. Às vezes as pessoas vão para pegar a residência e depois escolher outro lugar, mas atualmente o mais rápido para emigrar tá sendo lá Tá por pelo lá. Atlântico. Nossa, mas tem a chance de ir e ficar também, né? Porque acho que vai Porque é bem crescer. legal, eu acho que é um lugar que vale a pena ir, tem praias, assim, bem É bonitas. o mesmo fuso do Brasil, né? Isso, também tem É isso. fácil, porque Ah, mas uma Vancouver. horinha agora tá fácil. Montreal Ah, não, tá vai- fácil, mas Vancouver. A partir de sábado, 2 horas. Ah, vai mudar. É. Mas em Vancouver. Em Vancouver, às vezes ficava Era complicado. difícil, Chegava a 6 horas de diferença. Uhum. Às vezes 4, às vezes 6. E o plano aí pra Vancouver, assim, tem uma ideia quando que vocês Sim, pretendem? no meio do ano que vem a gente tá pensando É. quando fica melhor para poder se mudar realmente por causa do calor, né? Agora a gente começa a pegar Por um causa da frio. neve, né? Bora lá? É, Vamos por causa junto? da neve agora. Bora. A gente também tem plano de ir. Então vamos nessa. Nós estamos... Isso ainda a gente ainda tem na... né? Eu, por mim, eu sou meio cigana. Eu queria morar em todas. Ela as queria ir pra províncias. Vitória, morar em Vitória, em vez de Vancouver, que é mais barato um pouco. Vitória é um lugar bem bonito e é muito perto Achei de Vancouver lindo, também, é né? perto da água, chove menos que Vancouver. Mas é mais pacata, ele não quer tanto. É, eu tô meio... É que eu gosto de Vancouver mesmo. Não, Mas é Vancouver eu difícil acho ali que entre Vancouver e Vitória pra mim é Vancouver, Eu acho mas essa coisa do preço da casa, preço É. de aluguel em Vancouver agora é uma coisa É inviável, né? É bem difícil. dificulta bastante. Mas Calgary me surpreendeu, assim. Calgary eu fui a trabalho, não pensava em ir. Eu tinha ido para as Rocky Mountains, achei lindo, mas não pensava em morar lá por causa do frio. Mas aí eu fui a trabalho para Calgary e eu vi como
como é a estrutura no centro, que você anda por dentro, assim, Legal. É tudo de vidro, assim, você anda por dentro, então você não passa tanto frio. E eu achei muito bonito, organizada a cidade. Tem um transporte gratuito, assim, para você andar no centro. Achei bem do futuro, assim, me surpreendeu. Legal. E aí eu legal. penso também, às vezes, em Calgary. Mas penso em Mas eu não conheço ainda. Halifax. Preciso ver. E às vezes eu assisti aquela série Anne with Denise, você assistiu? Não. É uma série que é em... Como é que chama? Charlottetown. E parece que você voltou ao passado, assim, é uma graça. Eu falei, não, a gente precisa esqueço os nomes de conhecer. tudo. Às vezes eu tenho vontade de morar num lugar, assim, bem pacato também e experimentar, assim. Eu vim de São Paulo, né, no inferno, então eu quero sempre experimentar um lugar na mais verdade, a gente assistiu bucólico. uma série Heartland, não sei se vocês já ouviram falar, né? Não. Que é exatamente lá em Calgary ali. E é uma série, acho que das mais famosas do Canadá. E é um clima mais de interior, com cavalo, treinamento é? de cavalo, isso é bem legal. Isso é o que a minha esposa fazia no Brasil, né? É Ela verdade. treinava Sim, cavalo. Ela falou, né? Não. Ela falou. Eu devo ter perguntado um monte de coisa que ela já falou, mas eu sou a Dora e não liga não. É bom que eu vou ficar feliz e me surpreender tudo de novo se ela voltar e contar a história de novo. E a dica? Quer deixar uma dica pra quem quer vir pra cá? Quem tiver igual você, assim, pensando, será que eu vou ao Canadá, frio, não sei o quê, vem ou não? Ou foge? Vem no Canadá, assim. Eu geralmente eu digo assim, vem no inverno. É. E aí, se você achar que consegue passar pelo inverno, porque O verão é demais, né? no verão mas a gente fala, mas é uma coisa mesmo que tem que pôr na balança, porque tem gente que acha que é, tipo, é difícil mesmo, assim. Puxado, Eu né? gosto, eu ainda me divirto com o inverno. Tô pouco tempo aqui, né? Tipo, a gente tá 8 anos, 9. É pouco tempo ainda, eu acho, pra encher o saco, igual o canadense fala, não dá mais, né? Eles falam, meu Deus, vocês eu acho que uma coisa que ajuda muito a gente é porque a gente falou assim, vamos ser proativo no inverno, né? Então vamos para vários passeios, vamos sair por aí, vamos conhecer os lugares. Curtir o inverno mesmo. Curtir o inverno. É. Então, é uma coisa que, lógico, tem uma grande dificuldade por causa do frio, mas você vê que fica muito mais divertido. Então, Fica muito legal. para quem tá no Canadá, essa é a dica, né? Se Sai tiver mais equipado. no inverno, aí compra uma coisa para ficar equipado, mas vai fazer atividade física, tudo. A gente fazia muita trilha no inverno e tem muito lugar incrível por aí. É muito bonito, né? E tem um amigo que quer vir pra cá, né? Até que eu brinquei agora, o Fábio. Só que ele só veio no verão. Falei, não, você tem que vir no inverno, que senão você não vai saber como que é, né? Sim. É diferente. É que às vezes a pessoa vem e assusta com o frio e aí fala, não gostei, não dá pra viver e acabou. Eu acho que também, se você dá uma chance, começa a experimentar. O que as pessoas fazem aqui? Elas vão patinar, elas vão fazer raquete, elas vão esquiar, e aí você vai experimentando, você vai se acostumando com o frio, com o tempo. Pois é. O vinho fica mais gostoso no inverno. Fundir, tem festival, Fundir. tem vários festivais, né? Tem. Tem muita coisa ainda acontecendo lá fora, você não precisa ficar intocado, né? Isso. Se você vier no inverno e ficar intocado, você não vai gostar Não do volta Canadá. mais pro Canadá. Isso. Não é legal. Porque você tem que sair, tem que ver o que é que a cidade tem para oferecer nessa época. E assim, a estrutura, que nem você falou de Calgary, aqui no Canadá eles são preparados para o inverno, né? Sim. Já conheci várias pessoas do sul do Brasil que dizem que passaram mais frio no Brasil do que aqui no Canadá, né? Eu fui pra São Mas é Paulo verdade. agora, passei um frio dentro de Exato. casa. Eu falei, meu Deus, não acredito que eu vim passar frio aqui. Exato, porque no no Brasil, essa coisa de você ter um aquecedor em casa é muito mais caro, a estrutura no Brasil é muito mais difícil, né? Em relação aqui que todo mundo tem que ter, né? Então, Sim. É obrigatório você estar equipado, aquecido, senão... A casa não é nem construída da mesma maneira, né? Exato, exato. Sim. Ah, mas é bacana, viu, gente? Venham conhecer, porque vale a pena. Eu sou Vale a suspeita, mas... Mas é isso, vem fazer as coisas que o pessoal aqui no Canadá faz, os canadenses fazem no inverno, quer aproveitar tudo. Sim. E é uma coisa que eu gosto muito, na verdade, do Canadá, é que tem essas estações muito bem definidas que faz você curtir o momento, né? Ela força você a curtir o momento. Sim. Você tá no verão, você sabe que ali na frente Aproveita que é curto. é bem curto, então você aproveita. Não, mas igual a gente tá agora, que tá no outono, e as folhas já começaram a
cair bastante. Aí você fala, ó, tá, o inverno tá aí, né? Tá chegando. Hoje eu recolhi tudo que tinha pra fora. Falei, vamos começar Isso. a guardar as coisas que acabou a graça. Mas o O outono verão é tão acabou. gostoso, né? Mas o outono é muito O outono é bonito, bonito né? demais. Assim, quando você... Aqui, a quantidade de natureza que tem, né? E você vê essas folhas mudando de Vermelha cor. com Cor, eu amarelo. adoro. Com É incrível. essa Fica mistura, né? o sol, né? O dia bem ensolarado e friozinho, assim, fresco, né? Isso. Eu gosto Eu do sei. inverno, aquele dia que você acorda e tá tudo branco, assim, que Só você que eu fala, gosto de tempestade. tempestade, eu adoro. Eu quero sair, eu acho muito legal. E é isso que eu acho legal, é porque parece que é outra cidade e alguns meses de diferença. tudo, né? Muda tudo. Sim, verdade. Renato, muito obrigado pela... Obrigado Pela a vocês vinda Pela aí. pelo conversa, convite. muito bacana. Foi muito Sim, gostoso. foi muito Obrigado. bom. É bom conhecer as histórias das Sim, pessoas. espero que tenha ajudado quem estiver aí no Brasil, estiver pensando em vir pra cá. A gente nunca contou as nossas histórias, né? Um dia a gente tem que Ah, a contar. gente vai contando É, A pelo gente vai gastando um pouco com cada pessoa. Sim, é isso, gente. Mas obrigado. Curtam não é entrevista, né? Como é? A conversa. Curtam o vídeo. Só curta aí. E se inscreve também, tá? Se É. E, inscreve. por favor. Aí, o Renato tá falando pra vocês se inscreverem, por favor. Vocês não ouvem a gente? Sim. Vamos forçar eles a se inscreverem. Ah, você podia fazer alguma coisa na programação aí pra fazer todo mundo se inscrever. Certo. Faz uma hackeada no meu canal. Roubado não vale, né? É Obrigado. isso, Tchau, gente. tchau. Valeu. Até a próxima.